Mas o que aconteceu? Esse jovem budista, de tanto ouvir aquela jovem falar sobre o Evangelho, ele começou a perceber também o amor de Jesus nas atitudes da jovem. E ele se converteu. E a jovem voltou, então, para os Estados Unidos, e quando ela chegou de volta à sua igreja, eles perguntaram a ela: "E aí, quantas pessoas você conseguiu converter ao Evangelho?" E ela disse, envergonhada: "Só uma pessoa." Mas vejam só, essa pessoa que foi impactada pela mensagem do Evangelho e pelo testemunho daquela jovem missionária foi David Po-Yang-Shu, que se tornou o líder da maior igreja evangélica do mundo, onde milhões de pessoas se converteram a Cristo. Entenderam? Talvez esta mensagem só alcance o seu coração, mas certamente já é o suficiente. Hoje eu vou passar para vocês um vídeo produzido pelo grupo One for Israel, com o título A Torá Oral vê as mulheres como filhas do rei. O link do vídeo original vai estar na descrição deste vídeo, mas como as legendas são em inglês, eu editei o vídeo e coloquei as legendas em português e vou deixar também na descrição o link do canal onde eu publiquei o vídeo completo com a legenda em português. Antes, eu preciso esclarecer que as fontes deste estudo procedem da tradição judaica, constante do Talmud de Israel, que são os regulamentos religiosos e culturais criados pelos judeus a partir da Torá, incluindo a lei oral, a doutrina, a moral, as tradições e os costumes dos judeus. Mas é importante deixar claro também que há rabinos em Israel que não compartilham de todos esses ensinamentos da mesma forma e com o mesmo rigor. Conforme consta das advertências iniciais do vídeo original, a grande maioria dos judeus, mesmo nas comunidades ortodoxas, não possuem a mesma visão dos rabinos indicados neste vídeo, pois Israel é um país progressista com direitos iguais e lindas famílias, que possuem uma visão saudável da mulher na sociedade. A exceção fica por conta das comunidades ultra-ortodoxas que defendem ensinamentos de rabinos que contradizem as escrituras sagradas e colocam as mulheres em lugares sombrios. Assim, este vídeo ele não é uma generalização nem em relação ao judaísmo, nem em relação às comparações que eu vou fazer com o cristianismo, até porque tanto no judaísmo como no cristianismo há muita diversificação nestes segmentos religiosos. No cristianismo, por exemplo, nós temos católicos, protestantes tradicionais, pentecostais e também os neopentecostais. E da mesma forma, na religião judaica, existem os ultra-ortodoxos, os ortodoxos modernos, os conservadores, os reformistas e também os laicos. E em cada um destes segmentos judaicos, também nos cristãos, as diversidades dos segmentos cristãos, as mulheres elas são tratadas de diferentes formas. Então, entenda, por favor, nós não estamos generalizando, ou seja, nós não estamos dizendo que as nossas críticas se aplicam a todos os judeus ou a todos os cristãos. Tudo bem? O nosso propósito é fazer a luz de Jesus brilhar onde ainda há sombras. E feitas essas observações iniciais, vamos ver então o vídeo cujo título é A Torá Oral vê as mulheres como filhas do rei? שקר מספר 12, ההלכה הרבנית רואה את האישה כבת של מלך. מצד אחד הם אומרים לך שאת בת של מלך, אבל מהצד השני הם יורקים עלייך, משפילים אותך ודוחפים אותך לחלק האחורי של האוטובוס. רוצה לדעת מה הם באמת חושבים עלייך? אז בשביל זה צריך לרדת למקומות החשוכים של ההלכה הרבנית.
ותתכונני, כי זה הולך להיות מכוער, וזה רק יחמיר מציטוט לציטוט. Nessa primeira parte, as apresentadoras dizem que, embora a tradição oral rabínica diga que as mulheres são filhas do rei, na prática, esse discurso ele não se confirma. E nós veremos a razão disso na sequência deste vídeo. על פי מרן עובדיה יוסף, אין לנשים שכל ללמוד דברים עמוקים כמו תורה, אלא שאנחנו חכמות מספיק רק בשביל לתפור ולבשל. נשים צריכות לעשות חמין, לא תורה. אין חוכמה לאישה, אלא בעבודות תפירה. Os sefarditas são os descendentes dos judeus que viveram em Portugal e também na Espanha. E o rabino-chefe dos sefarditas, Ovadia Youssef, ensina que as mulheres não têm capacidade para entender as coisas profundas da Torá e que para elas é suficiente saber costurar e cozinhar. Quem acompanha os vídeos deste canal já deve ter ouvido a Roseli dizer, por exemplo, que no tempo de Jesus um mestre ou um rabino jamais perderia o seu tempo ensinando alguma coisa para as mulheres. Eles diziam que era preferível jogar a Torá no rio do que ensinar uma mulher. E, como eu disse no vídeo sobre a mulher ideal, no tempo de Jesus, as mulheres eram desprezadas de tal maneira que elas nem mesmo tinham o direito de aprender a ler e a escrever. Elas eram analfabetas. Exatamente porque elas eram excluídas do aprendizado que só era dirigido aos homens. E Jesus, apesar do grande jugo de desigualdade que pesava sobre as mulheres, permitiu que elas se assentassem aos seus pés para aprender, assim como os mestres faziam com os seus discípulos. E um exemplo claro disso está na passagem onde Maria está aos pés de Jesus, aprendendo com ele, enquanto Marta estava cuidando dos afazeres domésticos. E, inclusive, chegou a pedir para Jesus mandar Maria ajudá-la. Mas Jesus disse a Marta que Maria havia escolhido a melhor parte, que era ser instruído por ele. Então, Jesus promoveu uma inclusão religiosa jamais imaginada pelos líderes da religião judaica daquele tempo. Eu acredito que as pessoas que dizem que uma mulher não pode ensinar porque Jesus não chamou nenhuma apóstola, eles dizem isso porque eles não têm a menor noção do contexto em que as mulheres viviam no tempo de Jesus, há mais de 2000 anos. Ora, Jesus alavancou a mulher para um patamar nunca antes imaginado por um religioso judeu. Mas, por uma questão simples, logicamente, naquele tempo, uma mulher judia não teria as mínimas condições de desenvolver um apostolado, não só por causa do preconceito, da discriminação e da exclusão social das mulheres, também da exclusão religiosa das mulheres, porque elas eram analfabetas, mas também porque a missão do apostolado naquele tempo e naquela cultura exigia viagens, alfabetização, conhecimento da Torá, autonomia profissional, independência financeira e também familiar e acesso às sinagogas judaicas. E as mulheres naquele momento, além de excluídas, elas não tinham nada disso. Como eu disse, além de serem analfabetas, elas dependiam em tudo dos seus maridos. Elas também não tinham acesso à Torá e nem mesmo podiam entrar no mesmo lugar que os homens entravam nas sinagogas. Então, se Jesus não designou nenhuma apóstola, não foi por uma discriminação de gênero ou por considerar que essa era uma missão perpetuamente reservada aos homens. Também não foi por considerar que as mulheres não seriam capazes de desenvolver essa missão. Se Jesus não designou nenhuma apóstola, foi porque, naquele momento da história, elas realmente não tinham as mínimas condições de realizar a missão apostólica, como nós falamos
agora há pouco. E Jesus, evidentemente, sabia muito bem disso. E além disso, se ainda hoje, no século XXI, nós temos uma maioria religiosa preconceituosa em relação às mulheres, imagine só como eram as coisas há 2000 anos. Mas, contra tudo e contra todos, Jesus incluiu as mulheres como suas discípulas. Algo impensável naquele tempo. Então, observem que o mesmo pensamento que havia no tempo de Jesus em relação às mulheres é exatamente o mesmo pensamento que ainda está vivo na mente do rabino chefe dos sefarditas. E que pensamento é esse? Que o lugar da mulher é na cozinha, na área de serviço, no tanque, cuidando das crianças, e não entre os mestres e entre os líderes religiosos que estão cuidando das coisas importantes de Deus para a igreja. Perceberam? בנוסף, המר"ן הסכים עם הבבא סאלי וציטט אותו על נשים שחובשות פאה. בואי תשמעי, כשתגיעי לעולם הבא, ישרפו אותך. יתחילו לשרוף מהפאה ואחר כך ישרפו אותך. בגלל שיער? Baba Sali foi um conhecido rabino ortodoxo sefardita que morreu em 1984. E Maran é um título honorífico conferido a alguns rabinos muito respeitados. Nesse trecho do vídeo nós temos então que um respeitado rabino sefardita citou Baba Sali, que havia dito que as mulheres que usam perucas vão queimar no inferno. Mas por que eles disseram isso? Como nós já explicamos no vídeo, o fim bíblico da submissão marido e mulher, na cultura judaica, o cabelo da mulher é algo que encanta os homens e os atrai, porque eles entendem que há uma sensualidade provocativa no cabelo das mulheres. Enfim, por isso uma mulher casada no tempo de Paulo, por exemplo, não deveria mostrar os cabelos em ambientes públicos. Paulo chegou a dizer em sua primeira carta aos Coríntios que isso é vergonhoso, tanto para a mulher como para o seu marido. E se o homem é envergonhado pela mulher, ele também estará envergonhando o próprio Deus. E essa tradição, ela persiste até os dias de hoje em Israel. Só que a partir do século XVI, aproximadamente, algumas mulheres começaram a usar perucas, mulheres judias, no lugar do véu, escondendo assim, então, seus cabelos naturais. Mas, mesmo assim, o rabino Baba Sali entendeu que isso é impróprio para as mulheres casadas. Provavelmente ele considerou que mesmo a peruca ela ainda era uma coisa indecente para uma mulher judia. E por isso ele afirmou então que a mulher que usa peruca vai queimar no inferno, começando pela peruca. דומה לו, מנהיג בחסידות ברסלב אמר, אדם צריך לדעת שאישה זה חמור. כשאדם מתחתן, הוא מתחתן עם חמור, הוא לא מתחתן עם בן אדם. וממש לאחרונה הוסיף, אישה זה דבר שאין לזה שכל, אין לזה דעת. כל הדעת שלה זה לטפל בילדים, אבל חוץ מזה אין לה שום שכל. הוא כנראה לקח את זה מחז"ל שכתבו, הנשים אינם בנות הוראה ואין לסמוך על דבריהן. Breslev é um movimento religioso judaico iniciado por um rabino judaico da Ucrânia. Um dos líderes desse movimento, Breslev, afirmou que uma mulher se equipara a um jumento, porque ela não tem cérebro e tudo o que ela é capaz de fazer é cuidar de crianças. A apresentadora citou também um escrito de um sábio rabino do passado, provavelmente isso deve constar da lei oral, e esse rabino teria dito que as mulheres não são confiáveis ou ensináveis. Isso parece um absurdo para você? Mas, se nós observarmos bem, no cristianismo, há também um segmento tradicional que entende que as mulheres não foram capacitadas por Deus para participar da liderança das suas congregações.
E nesse segmento cristão, o máximo que as mulheres podem fazer é ensinar crianças ou fazer reuniões com elas mesmas, reuniões de mulheres, de senhoras. Mas assumir uma liderança ou a pregação de um culto público aí já não pode. A meu ver, dizer que Deus não capacitou as mulheres para certos cargos ou atividades na igreja, isso é ignorar, por exemplo, a história de Débora, que foi profetisa e juíza em Israel. E não há registros em toda a Bíblia de que alguém tenha questionado a capacidade espiritual ou política de Débora para liderar uma nação ou para exercer uma liderança espiritual como profetisa. זה לא מספיק לקרוא לנו טיפשות ונחותות. אנחנו גם צריכות לסתום את הפה, אפילו כשמכאיבים לנו. תקשיבי למילים של הרב בנימין מנשה לוין. וכשנכנס בעלה מן החוץ, חייבת האישה לעמוד על רגליה, ואין לה רשות להישב עד שישב בעלה. ואין לה רשות להרים קולה עליו, ואפילו מכה אותה, תשתוק, כדרך שנשים צנועות עושות. ואם לא נסכים לשתוק, לרמב"ם יש פתרון. הוא ממליץ להכניס למכות. כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה, אפילו בשוט. Viram só como essas mulheres se sentiram com esse posicionamento Breslev? Elas entenderam que foram chamadas de estúpidas e de inferiores. Na sequência, a apresentadora faz referência ao rabino Benjamin Menashe Levin, que disse que as mulheres devem ficar com as bocas fechadas e devem reverenciar os seus maridos. Segundo esse rabino, quando o marido entra no quarto, a mulher deve ficar de pé e só pode se sentar depois dele e com a permissão dele. Ele diz também que a mulher não pode levantar a voz para o marido. E se o marido bater nela, se espancar a mulher, ela deve ficar calada. E no caso das mulheres que insistem em querer falar, o marido deve usar a força para contê-las. Mas não é só. Segundo a apresentadora, o rabino Benjamin Menashe Levin disse também que se a mulher evitar as tarefas domésticas, o marido pode usar até mesmo um chicote para forçá-la a trabalhar nos serviços domésticos. Você acha isso um absurdo? Se nós observarmos bem, tirando a questão da violência física, o rabino está mostrando que a mulher deve se sujeitar ao seu marido e reverenciá-lo como uma autoridade dentro da sua casa. E em essência, é isso. E agora, se você acha que isso é um absurdo, o fato é que há diversos segmentos cristãos que, em outras palavras, defendem exatamente a mesma coisa. Eu, por exemplo, já ouvi dezenas de mensagens em encontros de casais onde o líder ou o pastor ensina que Deus estabeleceu o marido como cabeça da mulher, no sentido de governo, e que, portanto, a mulher deve só obedecê-lo. Não só obedecê-lo, mas também reverenciá-lo na condição de submissão. E no vídeo que nós gravamos com o título Fim Bíblico da Submissão no Relacionamento Marido e Mulher, nós mostramos que o termo cabeça, utilizado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, neste texto, a palavra cabeça não tem sentido de governo e nem de liderança, mas de origem ou fonte. E vale a pena você conferir para não usar as palavras de Paulo em sentido que o texto não quis dar. Então, honestamente, em essência, o ensino do rabino não é muito diferente do ensino de muitos segmentos cristãos. Muitas mulheres cristãs estão sendo ensinadas a reverenciar os seus maridos como cabeça do lar, mesmo que eles estejam errados, passando dos limites, né? Mesmo assim, as mulheres devem se resignar e confiar no que eles fazem, porque, segundo esse ensinamento cristão, Deus teria capacitado os maridos para serem os coronéis do lar. Então, se o marido resolver fazer algo absurdo, a mulher deve respeitar, deve ficar em silêncio.
E depois que esses maridos eles ficam assim tão empoderados e amparados, né, pela igreja para fazer aquilo que eles quiserem dentro de casa e também na igreja, o que você acha que a mulher vai fazer se apanhar? Será que ela vai à delegacia ou ela vai fazer exatamente o que o rabino disse que elas devem fazer? Ficar caladinhas para proteger os seus maridos. Afinal, eles são autoridade dentro de casa e também na igreja. Ó mulher, se você abrir a boca, você vai destruir a nossa família. Eu não vou mais poder exercer o meu cargo na igreja. Posso até sair da igreja e ir para o mundo. E eu posso até me separar de você, o que vai ser horrível para os nossos filhos. Alguns homens podem até não dizer isso, mas certamente isso passa pela cabeça de muitas mulheres quando elas são maltratadas dentro de casa. Elas pensam que se elas denunciarem os abusos de seus maridos, elas serão as culpadas nessa história e serão as responsáveis pela destruição das suas famílias. Uma inversão das coisas. E para aumentar, então, a sua resignação, elas ainda ouvem nas reuniões da igreja que a responsabilidade para a edificação do lar é da mulher. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. E ninguém nunca disse a essas mulheres que esse texto não se refere ao gênero feminino e que a palavra mulher usada nessa passagem de Provérbios 14 é uma figura da sabedoria. A Roseli já gravou um vídeo explicando isso direitinho. O nome do vídeo é Madrugada na Igreja é Prática Bíblica? Vale a pena você conferir, porque Jesus disse que a verdade liberta e que as pessoas erram porque elas não conhecem as Escrituras. Então, guardadas as devidas proporções, na prática, o que muitas mulheres cristãs estão aprendendo na igreja e vivendo dentro dos seus lares é algo semelhante ao que o rabino ensinou. Elas estão aprendendo que devem reverenciar os seus maridos como se eles fossem autoridade sobre elas. Elas estão aprendendo que devem ser submissas e que é algo normal assumir sozinhas os trabalhos domésticos. E se elas estiverem insatisfeitas com alguma coisa, elas devem ficar caladas, porque elas devem ser sábias. E se por acaso elas apanharem dos seus maridos, elas devem também guardar silêncio para não prejudicar a carreira eclesiástica dos seus maridos. E se o casamento acabar, adivinhe de quem será a culpa. ובעוד הרמב"ם מצווה את הבעל להכות את האישה ולכפות עליה דברים בניגוד לרצונה, הברית החדשה מצווה על הבעל לאהוב ולהקריב את עצמו בשבילה. האנשים אהבו את נשיכם, כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו בעדה, כדי לקדשה ולטהרה. ומה אנחנו, נשים, עשינו שגרם לרבנים לשנוא אותנו כל כך? מבחינתם, נבראנו בדמותו של השטן. המקובל, רבנו בחיי בן אשר, קבע כי, כיוון שנבראה אישה, נברא השטן עמה. ושימו לב לתלמיד הישיבה שהעז ושאל את רבו באשר לפירוש הקטע. שאלתי את הרב לפרשנות הפסוק, והוא אמר לי שהרוע והאכזריות המוחלטת והקשה ביותר יכולה להימצא רק באישה. לפי דבריו, האישה מטבעה היא אכזרית. דהיינו, שהאכזריות היא טבועה בכל אישה, יהודייה וגויה. רק אישה יכולה להגיע לשורש המוחלט של הרוע. דהיינו, שכל הצרות וכל הבעיות בעולם נובעות מגורם אחד, אישה. לאחר ששאלתי את הרב המלמד למה אישה נבראה אם היא כל כך רעה, הוא הביא לי תשובה, לשרת את הגבר שומר המצוות. רק אישה יכולה להגיע לשורש המוחלט של הרוע? אז מעניין אם היטלר, מאו, סטלין וקדאפי היו בעצם נשים? Nesse trecho, a apresentadora começa citando Maimônides, fazendo referência a um rabino que viveu no século XII e é considerado hoje a segunda maior autoridade no que diz respeito à lei de Moisés. Segundo ela, enquanto Maimônides manda o marido bater na mulher para forçá-la a fazer
coisas contra a sua vontade, o Novo Testamento manda o marido amar e se sacrificar por sua mulher. Em seguida, ela faz a seguinte pergunta: o que as mulheres fizeram para ser tão odiadas por esses rabinos? E, para responder, ela cita as palavras de um respeitado rabino, Obaia ben Asher, que viveu no século XIII e disse o seguinte: porque a mulher foi criada, Satanás foi criado com ela. E, na sequência, a apresentadora conta que um estudante da Yeshiva, que é um colégio religioso judaico, esse estudante questionou o rabino sobre essa questão e teve como resposta a explicação de que o mal absoluto, a crueldade e a aspereza só podem ser encontradas em uma mulher, porque a mulher é inerentemente cruel, seja judia ou gentia. E ele diz também que somente uma mulher é capaz de alcançar a essência, a raiz última do mal. Ou seja, todos os problemas e dificuldades do mundo são devidos a um fator: a mulher. E depois de perguntar ao rabino por que uma mulher foi criada se ela então é tão má, a resposta do rabino foi: para servir ao homem que guarda os mandamentos. Ou seja, eles fazem uma relação da criação da mulher com a operação de Satanás lá no Éden. As mulheres são sempre o problema. Elas são más e elas são sempre as culpadas, porque foi a mulher que deu ouvidos a Satanás lá no Éden. Por isso, a raiz do mal é a mulher. Então, por isso, elas merecem ser subjugadas pelo resto de suas existências, porque há uma maldição sobre elas. O juízo de Deus sobre elas é que elas vivam para servir os homens, que são aquelas pessoas designadas para guardar os mandamentos de Deus. Bom, nós já falamos sobre isso no vídeo Uma Mulher Ideal e já mostramos que a maldição lançada sobre a mulher, após ali o pecado, caiu por terra na cruz do Calvário, assim como todas as demais maldições, de modo que nós temos que crer na eficiência do sacrifício expiatório de Cristo. Ora, se até mesmo a sentença de morte sobre a humanidade foi quebrada em Jesus, com o seu sacrifício expiatório, por que seria diferente com a maldição lançada sobre a mulher em relação à dominação do homem sobre ela? Evidentemente que essa maldição ela não faz sentido de persistir depois que a pessoa, então, ela passa pelo sacrifício de Jesus. Mas será que a mulher também é um problema para as igrejas cristãs? Bom, em alguns segmentos cristãos, as mulheres elas não são problema, desde que fiquem caladas, que não questionem os seus líderes e que façam tudo o que eles mandarem ou aquilo que eles permitirem. אם מקור הרוע הוא באישה, זה כנראה מסביר מדוע יש רבנים שמאפשרים לבעלים לרצוח את נשותיהם. שהרי, על פי הרב משה וקנין, אם אישה נרצחת על ידי בעלה, זה הכל באשמתה. יש נשים סתומות. אל תתפלאו למה גברים רוצחים נשים. טוב, זה בטח כי היא דפקה לבעלה את הרכב. הרב זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, טוען, הסיבה לתאונות הדרכים, נהיגת נשים ברכב. טבע הנשים, שאינן שולטות על עצמן, גורם לתאונות. Nesse trecho, a apresentadora traz um assunto muito delicado. Por quê? Segundo ela, alguns rabinos admitem que maridos têm o direito até mesmo de matar as suas mulheres. Então ela cita o rabino Moshe Vakin, que teria dito que se uma mulher é assassinada pelo marido, a culpa é dela, porque algumas mulheres são estúpidas e ninguém deveria ficar surpreso se uma mulher for morta pelo seu marido. Certamente ela deve ter feito uma coisa grave, como, por exemplo, arranhar o seu carro. E na sequência, a apresentadora cita o rabino Zilberstein, membro do Conselho Gedol HaTorá, que teria dito que a razão para acidentes de carro é mulheres dirigindo, porque a natureza incontrolável das mulheres é que causa acidentes. Interessante, não é mesmo? Você acha isso um absurdo?
um absurdo um religioso dizer que o marido tem permissão para matar a sua mulher, inclusive por motivos fúteis, como o caso dela arranhar o seu carro? Bom, embora no cristianismo isso não seja admissível, fisicamente falando, nós sabemos que muitas mulheres já perderam as suas vidas na mão de maridos religiosos opressores. Homens que pensam que são donos de suas mulheres, que maltratam suas mulheres, que humilham as suas mulheres, que desprezam as suas mulheres, que menosprezam as suas mulheres. Homens que pensam que Deus está aplaudindo enquanto eles estão agindo com autoritarismo sobre elas, subjugando as suas mulheres, tratando-as como seres espiritualmente inferiores. Enfim, muitos homens, quando acordam para essa realidade, suas mulheres já estão doentes psicologicamente, precisando de tratamento psiquiátrico e vivendo com remédios psicotrópicos. E adivinhe de quem será a culpa se elas definharem até a morte? A culpa será delas. נשים יקרות, אולי עדיף שפשוט נשב בפינה בבית כל היום ולא נצא. כנראה שהרמב"ם ידע על מה הוא מדבר, כשציווה על הבעל לכלוא את אשתו ולא לתת לה לצאת יותר מפעם בחודש. גנאי הוא לאישה שתהיה יוצאת תמיד. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחנה לצאת, אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך, שאין יופי לאישה, אלא ליישב בזווית ביתה. מי אנחנו שנתווכח עם הרמב"ם? Mais uma vez, a apresentadora cita Maimônides porque ele teria ordenado que os maridos prendessem as suas mulheres em casa e só as deixassem sair no máximo uma vez por mês, se isso for realmente necessário. Por quê? Porque é uma vergonha uma mulher sair o tempo todo de sua casa. Esse tipo de controle sobre a mulher parece um absurdo para você? Mas quando você vê igrejas cristãs criando um monte de regras para controlar a vida das mulheres, você acha isso normal? Se você observar bem, muitas mulheres elas estão sempre debaixo de um controle da igreja ou de seus maridos. Elas não são tão livres assim. Em algumas igrejas, a mulher ela não pode cortar o cabelo, ela não pode usar maquiagem, ela não pode usar joias, elas não podem se depilar, elas não podem ir ao cinema, elas não podem usar um maiô e ir à praia. Não podem, algumas, elas não podem nem usar calça comprida. Não podem usar uma roupa para ir à academia e também não podem faltar ao culto para ir passear. Enfim, em alguns casos, a prisão ela não é física, mas ela é psicológica. Mas em ambos os casos, o marido e a igreja estão sempre com as chaves da prisão. אנחנו לא רק טיפשות, רעות ומסוכנות, אנחנו גם מסריחות. על פי הרב יהושע ויצמן, האישה, לעומת הגבר, מסריחה מטבעה ולכן עליה להתבשם. ראש ישיבת ההסדר מעלות מסביר, האישה באופן טבעי צריכה את הדבר הזה, בושם, כיוון שבאופן טבעי הריח שלה הוא פחות טוב. מעניין למה אנחנו הנשים כל כך מסריחות. בטח הרב יצחק כהן יודע, כי לדבריו, בעולם האמת יראו, אישה זה נוד מלא צואה. אל תדאגו, הוא לא המציא את זה, יש לו ביסוס מהתלמוד. חז"ל כתבו שאישה היא כמו כלי מלא בצואה ודם. אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה. מסתבר שככה מדברים אנשי אלוהים קדושים. אגב, הרב יובל שרלו, בפירושו את הקטע, אפילו לא ניסה לתרץ, אלא פשוט הודה כי האמורה שאמר זאת כנראה סבר שיש לראות בנשים דבר בזוי. A apresentadora disse que o rabino Yeshua Weitzman, que é chefe da Hesder Yeshiva, que é um programa que combina estudos do Talmud com o serviço militar do Exército de Israel, esse rabino teria dito que a mulher precisa naturalmente de perfume. Por quê? Porque naturalmente ela fede, ela cheira pior do que os homens.
e um importante político israelense que já ocupou diversos ministérios no governo de Israel e aposentou-se agora em fevereiro deste ano de 2021, o rabino Yitzhak Cohen, disse que no mundo da verdade eles verão que a mulher é um saco de excremento. Foi isso mesmo que você ouviu. Esse rabino e político israelense disse que a mulher é um saco de excremento. Mas a apresentadora disse que isso não saiu da cabeça dele, porque o próprio Talmud, Talmud judeu, tem em alguma de suas fontes esta mesma definição. Segundo a apresentadora, os sábios escreveram que uma mulher é um vaso cheio de fezes e a sua boca está cheia de sangue, e todos são enganados por ela. Você acha isso assustador? Pois é. E para completar, a apresentadora disse que, quando pediram para o rabino ortodoxo moderno Yuval Sherlock dizer alguma coisa sobre isso, ele nem tentou dar uma explicação para essa afirmação. Em vez disso, ele apenas disse que, o sábio que disse isso provavelmente via as mulheres assim, desta forma, como desprezíveis. E por aí vocês podem perceber a força que tem a tradição oral no judaísmo. Só Jesus mesmo para ter misericórdia das mulheres, porque se depender dos homens religiosos, elas estão perdidas. Observem que, mesmo no cristianismo, nós ainda temos diversos segmentos tradicionais que, em vez de corrigir as desigualdades espirituais entre homens e mulheres, ainda preferem manter tudo como está. O que nós temos visto são líderes religiosos desses segmentos tradicionais pensando alguns versículos da Bíblia e negando a contextualização desses versículos para dizer então que Deus quer que a mulher permaneça em silêncio na igreja, que Deus acha que é vergonhoso uma mulher falar na igreja, que é da vontade de Deus que, se uma mulher quiser aprender alguma coisa da Bíblia, que pergunte ao seu marido em casa, que é da vontade de Deus que a mulher não use tranças no cabelo, que é da vontade de Deus que a mulher não use joias ou roupas caras, e assim por diante. Tudo isso está nas cartas de Paulo. Sinceramente, eu chego a duvidar da honestidade espiritual das pessoas que usam a Bíblia dessa maneira, negando a contextualização desses poucos versículos, que subjugam as mulheres, para assim manter então a desigualdade espiritual entre homens e mulheres. E para piorar as coisas, esses doutores do cristianismo ainda levantam um exército de papagaios para ficar repetindo aquilo que eles ensinam e para chamar essas pessoas de feministas, chamar quem refuta estes ensinamentos absurdos de feministas, ensinamentos que promovem discriminação espiritual entre homem e mulher. Experimente mostrar para uma mulher inteligente que não seja crente algumas dessas regras que proíbem a mulher de falar na igreja, de usar tranças no cabelo, de usar joias, de usar calça comprida, e veja então o que ela vai dizer. Provavelmente ela vai ter a mesma reação que você está tendo agora ao saber que tem um ensinamento do Talmud que compara a mulher a um saco de estrume. למה הם מדברים עלינו ככה? מה, אנחנו לא בני אדם? אין לנו רגשות? אם תדקרו אותנו אנחנו לא נדמם? אז לא רק שנדמם, אלא גם נהרוג משהו על הדרך. כי על פי הרב רביד נגר, אישה בנידה שמשקה צמח, הוא יכול למות. יש מחקר שנעשה. גוי קיבל פרחים, הביא את זה למזכירה שלו, שמה את זה באגרטל, הפרחים מתו. אז לפי הרבנים, מותר להשפיל, להרביץ ואפילו לרצוח אותנו, כי אנחנו נשים. Nesse trecho, a apresentadora questiona a razão dos rabinos, as tratarem tão mal. Afinal, elas são tão humanas quanto os homens, têm sentimentos e também sangram quando são feridas. E para mostrar o quanto as teorias dos rabinos sobre as mulheres são equivocadas e absurdas,
ela conta uma história em que um gentio dá umas flores a uma mulher menstruada e essas flores murcham porque foram tocadas por uma mulher impura. Ora, vejam só, os rabinos criaram uma teoria de que uma mulher menstruada que rega um vaso de flores pode matar as flores. Evidentemente, isso é um absurdo, mas como isso integrou a tradição religiosa, passou a fazer parte da crença de algumas pessoas. E de onde veio essa crença? Da Torá? Não. Veio de uma experiência pessoal. Alguém que tinha em sua mente um determinado pensamento sobre as mulheres e contou uma experiência que confirmava a sua teoria e isso passou a valer como se fosse uma verdade religiosa. E vejam que isso é muito comum no meio evangélico. Um líder tem um pensamento sobre uma situação qualquer e busca alguma experiência sobrenatural para dar suporte àquilo que ele acredita ou àquilo que ele quer fazer. Então ele diz que essa experiência veio de Deus e pronto. Cria-se uma doutrina em cima dessa experiência e não importa se isso tem algum fundamento científico ou algum fundamento bíblico. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Experiências pessoais se sobrepondo à Bíblia, e isso acontece em muitas igrejas cristãs, mas principalmente nas seitas religiosas. Basta contar uma experiência e isso passa a ser uma verdade absoluta, aplicável a toda uma comunidade cristã, com um valor superior até mesmo às Escrituras Sagradas. Eu me lembro que certa vez eu questionei sobre a razão pela qual, um homem de segundo casamento, por que ele não poderia ser diácono na igreja? Eu questionei isso no ministério onde eu estava, E isso independentemente da condição em que ele se converteu. A resposta foi que certa vez no passado, Deus havia dado uma visão para a liderança da igreja e nessa visão uma espada caía do teto da igreja e atingia o braço direito de um diácono. E esse diácono, ele estava em seu segundo casamento. Pronto. Daí criou-se a regra geral, inquestionável e aplicável a toda a igreja, independentemente da situação individual de cada pessoa. A regra era: homens de segundo casamento não podem ser diáconos, ponto final. אבל מה לגבי אונס? בואו ונראה מה לרב הצבאי הראשי יש לומר בעניין. Eu achei melhor suprimir esta parte do estupro porque, além de chocante, pode trazer algum problema para a permanência do vídeo neste canal. Mas coloquei o vídeo completo, o link vai estar na descrição, você pode assistir o vídeo completo, então, num outro canal. מסתבר שלפי הרבנים, נשים הן חולות מין, ללא שום שליטה עצמית. תשאלו לדוגמה את הרב הראשי לשעבר לישראל, והוא יגיד לכם שאסור לתת לאישה לשתות יותר מ3 כוסות יין, אחרת היא תרצה לשכב עם חמור בשוק. היא ניתנת לשליטה של היצר הרע ששולט בה, ולא יכולה לעצור בעצמה. אין לה שליטה עצמית. 3 כוסות יין גורמות לה לאבד שליטה. 4, אפילו חמור טובעת בשוק ואינה מקפדת. חמור לעיני כל, אין לה שום שליטה, שיכורה, אין שום בקרה אצלה. ואיך על פי התלמוד ניתן לבדוק האם האישה חזרה מהשוק בעולה או בתולה? במסכת כתובות י' מובא הסבר עם דוגמה כיצד יש לבדוק את בתוליה של האישה. מסופר על רבן גמליאל, אשר הושיב 2 נשים, אחת בתולה ואחת לא, על חביות של יין, כאשר איבר מינן חשוף ליין שבתוך החבית. לאחר מכן הריח את פיהן של 2 הנשים. הריח רבן גמליאל את פי הבתולה הערומה, ולא עלה באפו ריח של יין, מאחר ולכאורה בתוליה חסמו את מעבר ריח היין מאיבר מינה לפיה. ואז המשיך רבן גמליאל והריח את פיה של האישה הלא בתולה, וכן עלה באפו ריח היין, שהרי אין לה קרום בתולין שיחסום את מעבר ריח היין מאיבר המין אל פיה. הדיונים של הרבנים ממש גובלים בפורנוגרפיה לפעמים. אנחנו מן הסתם לא צריכים להסביר לכם שמבחינה מדעית מדובר בשטות גמורה לחלוטין. אבל מאחר וזה כתוב בתוך התורה שבעל פה,
אז אין לרבנים ברירה אלא לקבל זאת בתור אמת מדעית. ושימו לב לזה, הרב אריה שטרן, הרב הראשי של ירושלים, חבר ברבנות הראשית לישראל וראש מכון הלכה ברורה, הודה וניסה לתרץ כי אין לנו יכולת להסביר, ואולי התוואים היו שונים אז. Que absurdo, não é mesmo? Nesse trecho, a apresentadora conta que um ex-rabino-chefe em Israel disse que as mulheres não devem tomar mais que 3 xícaras de vinho, porque se elas tomarem a quarta, elas vão perder totalmente o controle e serão capazes de ir a um mercado, né, e manter relações sexuais com um jumento, porque elas ficam descontroladas. E vocês pensam que isso foi dito por um rabino qualquer em algum lugar de um passado distante? Não. Isso foi dito pelo rabino Israel Meir Lau, que já foi rabino-chefe do Estado de Israel e de Tel Aviv. Né? Chefe, né, ali é uma posição de liderança entre os demais rabinos. E ainda hoje ele é o presidente do Conselho Yad Vashem. O Conselho Yad Vashem é uma importantíssima instituição do Estado de Israel. É um distrito de 18 hectares que abriga o moderno Museu da História do Holocausto, o Museu da Arte, né, o Museu de Arte do Holocausto, o Vale das Comunidades, a Sinagoga, o Instituto de Pesquisa, também tem uma biblioteca e uma editora. Também tem um centro educacional internacional para o estudo do Holocausto. E foi exatamente esse importantíssimo rabino de Israel, né, da nossa atualidade, do nosso tempo, que disse que é proibido dar às mulheres mais do que 3 taças de vinho, porque acima disso ela vai querer dormir com um jumento no mercado, porque ela cede à inclinação do mal que a controla e não consegue se conter. Ela não tem autocontrole. 3 xícaras de vinho faz com que ela perca o controle. 4, então, ela enfrenta inclusive o jumento no mercado sem se importar. Um jumento na frente de todos. Ela não tem controle. Bêbada sem autocontrole. E na sequência, a apresentadora conta que o rabino Gamaliel ensina como se deve fazer para saber se uma mulher é virgem. O registro deste ensinamento do rabino Gamaliel consta do Talmud e pode ser encontrado em uma livraria judaica, a Masechet Bot. O rabino Gamaliel fez a seguinte experiência. Ele colocou 2 mulheres sentadas nuas em um barril cheio de vinho. Uma era virgem e a outra não. Depois ele cheirou a boca das 2 mulheres. E a que era virgem não tinha cheiro de vinho em sua boca, porque, segundo ele, o ímen impedia que o cheiro do vinho subisse até a sua boca. Mas a mulher que não era virgem tinha cheiro de vinho em sua boca, porque a falta do ímen permitia que o cheiro do vinho, então, chegasse até a sua boca. Obviamente, isso não faz o menor sentido. E esse modo de testar se a mulher ainda é virgem seria até cômico se não fosse verdade. E a apresentadora diz que nem mesmo quando esses rabinos são confrontados com essas aberrações, nem assim eles admitem esses absurdos e ainda tentam justificar o injustificável. E se você acha isso uma insanidade, eu devo lhe dizer que neste canal nós apresentamos diversas aberrações que alguns líderes religiosos praticam e a reação desses líderes e também dos seus seguidores é bem parecida com a dos rabinos. Os líderes não admitem os absurdos que praticam e ainda aparecem por aqui diversos de seus seguidores para defendê-los e tentar justificar o injustificável. Mas como eu disse antes, sem generalizar, é claro, ainda há no cristianismo muitos líderes religiosos tão importantes como estes rabinos citados neste vídeo, que isolam versículos bíblicos de seus contextos e assim inferiorizam as mulheres. Eles simplesmente se recusam a contextualizar esses poucos versículos. Se fizessem isso, bastava isso para harmonizar então estes versículos com os exemplos
e os ensinamentos de Jesus, né? Mas eles preferem, então, defender suas tradições e colocar as mulheres em uma situação de inferioridade em relação aos homens. לפי הרב איתן בגדדי, אישה בוגדת בבעלה, היו מוציאים אותה, שורפים אותה במקום. שורפים אותה בכיכר העיר למען יראו ויראו. ואם זה לא מספיק, היא גם תחזור בגלגול הבא בתור פרה. כתוב בספרים של המקובלים, אישה שהייתה רגילה לגלות את החלק העליון שלה, בדרך כלל היו מחזירים אותה bigilgul של פרה. וזאת גם אחת הסיבות שנשים סובלות מסרטן השד. למה? כי העיניים של כולם שמה. Entenderam? Uma mulher que trai o marido deve ser queimada em local público. E isso para servir de exemplo para todas as demais mulheres. E se isso não bastasse, essa mulher que traiu o marido, ela vai voltar a este mundo reencarnada em uma vaca. E as mulheres que usam decotes, além do decote ser a causa do câncer de mama, essas mulheres também vão reencarnar como vacas. Mas vocês pensam que isso é apenas uma loucura de um rabino qualquer? Um rabino sem nenhuma expressão dentro do judaísmo? Não. O rabino Eitan Bagdad é um pregador do judaísmo rabínico da atualidade e ele é muito conhecido, especialmente nos círculos das redes sociais. Ele tem muitos discípulos e muitos seguidores que acreditam que ele está citando a escritura bíblica e que é um representante e defensor do judaísmo. Inclusive, há muitos anos ele vem atacando fortemente o grupo One for Israel. E ele chegou a gravar um vídeo citando o Rabi Moses ben Maimon, o Maimônides, dizendo que quem incita e seduz o homem a cometer idolatria deve ser condenado à morte. Ele estava se referindo aos líderes do grupo One for Israel e a todos os judeus messiânicos. Agora vocês já podem ter uma ideia sobre quem é esse rabino que disse que uma mulher que traiu seu marido deveria ser queimada na praça da cidade e que essa mulher vai retornar na próxima encarnação como uma vaca. Assim como as mulheres que usam decote também vão reencarnar como vacas. E se você acha tudo isso um grande absurdo, parem de defender quem promove qualquer tipo de desigualdade entre homens e mulheres, mesmo que essa pessoa ela esteja usando versículos bíblicos isolados. Olhe para Jesus. Se todas essas pessoas compreendessem melhor a mensagem e os exemplos deixados pelo Filho de Deus, jamais aceitariam apoiar qualquer ensinamento contrário ao que Jesus fez e ao que Jesus ensinou. O Salvador da humanidade não só protegeu as mulheres, como as instruiu e as incluiu em seu ministério. אפרופו שדיים, האמוראי הרב אשי טען שבעל יכול להתגרש מאישה אם הוא מגלה שהרווח בין שדיה גדול מדי ולא לטעמו. רווח זה הוא גנאי לה, ולכן נחשב כמום שמותר לגרשה ללא זכויות. A apresentadora disse que um amoraíta, Rav Ashi, que foi um importante comentador da lei oral do passado, este homem, este rabino, ele ensinou que ao casar-se com uma mulher, se o homem não se agradar do espaço entre os seios dela, ele pode se divorciar dessa mulher sem que ela tenha direito algum, porque na verdade ela tem um defeito. Vocês acham isso um absurdo? Bom, aqui em Brasília, um pastor de uma grande Assembleia de Deus, muito conhecido inclusive por ele ser político, ele trocou a sua mulher por uma outra mais nova, que lhe agradava mais. E vocês pensam que o ministério dele acabou por isso? Não, não. Continua lá, firme e forte, pregando sobre Jesus e liderando um enorme grupo de pessoas que preferem fingir que está tudo certo, porque afinal aquela é uma boa igreja para se fazer cultos.
E também quem não se lembra do famoso pastor Jabes de Alencar, da Assembleia de Deus, que no ano de 2015 trocou a sua esposa por uma outra que lhe agradava mais. E para facilitar a vida dos pastores que querem fazer o mesmo, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério Madureira, a CONAMAD, alterou o seu estatuto durante a Assembleia realizada entre os dias 8 e 11 de junho do ano de 2015, passando a permitir que os pastores da denominação possam se divorciar das suas mulheres. Então, parece que não é só o rabino Rav que entende que uma mulher pode ser descartada se não estiver agradando, então, o marido, não é mesmo? אם אתן חושבות שכבר הגענו לגבול האבסורד ואין מצב שרב יגיד משהו יותר תמוה מזה, מסתבר שיש. על פי הרב רונן שאולוב, בתי החולים מלאים בילדים חולים ומתים בגלל שאנחנו מחליטות לא לעשות קוקו בשיער. כל ילד שנפטר בבתי חולים, כל ילד חולה בבתי חולים, זה כי רק דבר אחד, כי את שיחקת עם השיער שלך. את לא מתביישת? את רואה כל יום ילדים נפטרים, ילדים מתים, ילדים נקברים. שתדעי לך, זה השיער שלך שלא אספת אותו. Aqui se volta à questão do cabelo das mulheres. Isso é tão importante para os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, que o rabino Ronei Shaulov, muito conhecido por seus vídeos nas redes sociais, disse que se existem crianças doentes e morrendo em hospitais, isso é porque as mulheres não estão cuidando bem dos seus cabelos, como elas deveriam. Você acha isso um absurdo? Mas você não acha um absurdo quando vê líderes religiosos cristãos ensinando que a causa da ruína de um lar é porque as mulheres não agem com sabedoria e também não estão sendo submissas aos seus maridos como deveriam ser. Você não acha isso um absurdo, não é mesmo? לא מדובר רק ברבנים. זה לימוד שמושרש עמוק לכל יהודי בבית הכנסת, שהרי חז"ל חייבו כל גבר יהודי לומר פעם ביום: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שלא עשני אישה. בעוד בימינו ניתן למצוא מגוון של תירוצים והסברים שונים על ידי רבנים מודרניים, שימו לב כיצד חז"ל הבינו את הברכה הזו. רבי אברהם סבא, לדוגמה, שהיה מקובל בתקופת גירוש ספרד, הסביר: שלא עשני אישה, שהאישה סימן כללה. אבל גם האופן בו בנויה הברכה וההקשר שלה מבהיר עבורנו את הכל, שהרי עלינו הגברים להתפלל שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. הגוי, העבד והאישה, כולם באותה הסירה בברכה הזאת. Nesse trecho, o apresentador mostra que a repugnância por mulheres é algo impregnado na religião judaica. O rabino Abraham Seva, por exemplo, que foi um rabino-chefe durante a Inquisição Espanhola, ou seja, é um líder de rabinos judaicos do passado, este rabino disse que é uma bênção de Deus ter nascido judeu e homem, porque nascer mulher é uma maldição. Mas esse pensamento foi incluído não só nas sinagogas judaicas, mas também nas escolas religiosas judaicas. Agora, tente imaginar a sua filha em uma escola e antes de começar a aula, todos os meninos da classe, então, recitando a oração matinal, dizendo: bendito sejas Deus, Rei do Universo, que não me fez uma mulher, né? E isso não é uma coisa que acontece uma vez por mês, acontece todos os dias antes da aula. Ou seja, todos os dias as meninas escutam os meninos agradecendo a Deus por não terem nascido meninas. E essa humilhação diária está em um contexto religioso, é claro. Todos aprendem desde crianças que esta é a vontade de Deus. Eles tiraram isso da Torá Orá, que são as interpretações da Torá escrita por Moisés. E que passaram, então, a trazer essas interpretações do que seria, então, a vontade de Deus. No cristianismo, há igrejas que fazem a mesma coisa.
fazem as suas interpretações bíblicas e depois transformam as suas interpretações em regras que são colocadas no mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. E alguns dizem que essas interpretações, ou inclusões são revelações de Deus e que devem ser obedecidas com a mesma fé em que se obedece os preceitos originais escritos na Bíblia. Então, depois que você repete essas coisas todos os dias na cabeça das pessoas, desde criança, no caso daquelas que nasceram na igreja, não é de se estranhar que as pessoas inseridas nesse sistema religioso não consigam mais enxergar os absurdos que estão defendendo. É muito importante que você perceba que a pessoa inserida em um certo sistema de valores, já ficou impregnada em sua mente, por mais absurdo que sejam esses ensinamentos, essa pessoa ela perde a capacidade de ver os absurdos que ela está vivendo. Por exemplo, nós olhamos para estas coisas que estão sendo ditas neste vídeo e achamos tudo isso uma aberração. Mas as mulheres que estão inseridas naquele contexto, que ouvem todos os dias homens agradecendo a Deus por não terem nascido mulheres, que ouvem todos os dias que as mulheres são amaldiçoadas e que merecem sofrer tudo isso, essas mulheres, elas acham que tudo isso é perfeitamente normal e aceitável. Por quê? Porque então seria esta a vontade de Deus. Quem está de fora acha um absurdo, mas quem está dentro do sistema acha normal, entenderam? Da mesma forma, muitas mulheres que estão inseridas no sistema religioso cristão e ouvem constantemente dos seus líderes que Deus escolheu somente o homem para algumas tarefas religiosas, que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos e aos seus pastores, incondicionalmente, porque quando elas fazem isso, elas estão agradando a Deus. Ora, essas mulheres, elas também acham que tudo isso é perfeitamente normal e aceitável, porque essa é a vontade de Deus e é isso que ela está ouvindo o tempo todo. E elas mesmas vão defender esses absurdos contra elas próprias, felizes e contentes, e se achando que estão cheias de sabedoria de Deus. Os homens doutrinaram o ambiente cristão para fazer com que isso pareça que seja a vontade de Deus para elas. E como eu disse, quem está de fora consegue ver essas aberrações, mas quem está dentro não consegue ver. E alguns ainda defendem essas coisas com unhas e dentes. ושנזכיר לכם מה ההלכה הרבנית חושבת על הגויים, הנה טעימה מפיהם של חז"ל. גויים הם כבהמות, עם הדומה לחמור. כלפי ישראל, כל הגויים בכלל הם כבהמה בדמות אדם. אין בגויים רוח או נשמה, ואינם שווים אפילו לבהמה הכשרה למאכל. טוב שבגויים הרוג. וזה כמובן בא לידי ביטוי במעמד של האישה ביחס לגבר. Nesse trecho, o apresentador mostra que os escritos rabínicos falam sobre os gentios, que somos nós no caso. O que a tradição rabínica pensa de nós? Que nós somos como animais, sem alma e nem espírito. E por isso não é problema matar um gentio, porque é como matar um animal. E ele está dando essa explicação sobre os gentios porque na tradição rabínica, os gentios e as mulheres estão em pé de igualdade. Então, se você acha que o que foi dito até aqui sobre as mulheres é muito cruel, você deveria entender que, para a tradição judaica, mesmo se você for um homem, se você for um gentio, o seu valor é o mesmo de uma mulher para eles. Ou seja, você também é como um animal. Mas o que está por trás de tudo isso? O sentimento de superioridade, a soberba espiritual, o entendimento de que Deus admite a desigualdade, tendo feitos uns seres humanos superiores a outros seres humanos. E esses pensamentos, com esse pensamento, eles
só promoveu injustiça, violência e morte durante toda a história da humanidade. E no cristianismo, esse pensamento de desigualdade, de submissão e de sujeição também acaba promovendo injustiças e protegendo homens, até mesmo quando eles abusam de suas mulheres, né? Seja em casa, seja na sociedade, seja na igreja. Como eu e a Roseli já pastoreamos igrejas há muito tempo, eu já trabalhei na polícia por muitos anos e a Roseli trabalha na polícia até hoje, nós sabemos muito bem que as estatísticas sobre a violência doméstica contra as mulheres evangélicas, ela é muito maior do que a divulgada. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres evangélicas que sofrem violência no lar, elas preferem, ficar de bocas fechadas e não denunciam os seus maridos, né? Protegendo ali os maridos, protegendo a instituição, protegendo os seus líderes, porque elas não querem prejudicar nem a igreja e não querem prejudicar também a carreira eclesiástica dos seus maridos. Então vejam só, no judaísmo todos aprendem desde crianças que é normal haver classes de pessoas inferiores e os homens agradecem a Deus todos os dias por terem nascido homens, judeus e livres, porque essa é a classe de seres humanos privilegiada diante de Deus. E o resto, então, pertence a uma classe inferior de pessoas. E no cristianismo, há segmentos tradicionais que entendem que a classe das mulheres é inferior, na medida que eles fecharam, o entendimento de que Deus reservou algumas habilidades espirituais somente aos homens e que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos e aos seus pastores de bom grado, porque essa então é a vontade de Deus e elas devem ficar felizes com isso. Diga isso para alguém que está fora do sistema religioso e vocês vão perceber que eles vão ter a mesma reação que você teve ao ouvir que os judeus agradecem a Deus todos os dias na frente das mulheres, por eles não terem nascido nem gentios, nem escravos e nem mulher. חז"ל קבעו כי אם גבר ואישה טובעים בנהר, חובה להציל את הגבר על פני האישה. האיש קודם לאישה, להחיות ולהשיב אבדה. Mais uma vez, os sábios da religião judaica mostram que homens e mulheres não são iguais. Ele diz que se um homem e uma mulher eles estiverem se afogando e então chegar o socorro, o homem deve ser salvo primeiro. Se você acha isso um absurdo, então deveria achar também um absurdo o fato das mulheres serem tratadas como inferiores aos homens nas igrejas cristãs que excluem as mulheres da liderança, revelando, então que não há igualdade espiritual entre homens e mulheres, mesmo no cristianismo. בתלמוד הירושלמי כתב רבי שמעון בן אלעזר כי אין לתת לאישה תכשיטים, מאחר וזה יגרום לה להיות שחצנית. תכשיטין, למה הן אסורין? אמר רבי, בא על ידי שאנשים שחצניות. ואם היא כזאת, אז מצווה לירוק עליה. הארי הקדוש היה יורק לכן, כל פעם בראותו אישה חצופה. וסגולה גדולה היא לירוק כשרואים אישה לא צנועה. A apresentadora disse que no Talmud de Jerusalém há um escrito do rabino Shimon ben Eliezer que ensina que você não deve dar joias às mulheres porque isso faz com que elas se tornem arrogantes. E mais, o rabino disse que é um mandamento de Deus cuspir em uma mulher arrogante, porque o Santo Ari também cuspia nessas mulheres. Porque é algo louvável cuspir em uma mulher soberba. Você acha isso um absurdo? Pois é, no vídeo que a Roseli fez sobre um seminário de senhoras da Igreja Cristã Maranata, em abril deste ano, ela incluiu 2 trechos de uma aula do presidente da Igreja Cristã Maranata, onde ele está contando a um público de mais de 3.000 pessoas como ele humilhou 3 mulheres. E ele contou essas histórias dando risadas, de modo que isso nos faz pensar
que muitas pessoas que riram daquelas histórias talvez achem engraçado um líder religioso cuspir em uma mulher porque simplesmente ele não gostou daquilo que elas disseram ou não gostou do modo que elas se comportaram. Enfim, qual a diferença entre cuspir em uma mulher e humilhar em uma mulher publicamente? Se uma mulher falar alguma coisa que você não concorda, você pode cuspir nela? Humilhar essa mulher? As pessoas que se acham superiores aos outros, né, se acham mais sábios, mais espirituais, eles pensam que podem cuspir nos outros. Aqui neste canal mesmo tem muita gente cuspindo em nós com seus comentários, provavelmente porque eles estão aprendendo com esses rabinos e com esses pastores cuspidores. אפרופו צניעות, המחזיר בתשובה הפופולרי, הרב אמנון יצחק, טוען כי לאישה אסור לנהוג ברכב. האמת ההלכתית שזה לא צנוע לאישה להיות נהגת. אז שתיקח אוטובוס, רק שתשב מאחורה בפינה. אחרת, מותר לבזות אישה בקווי מהדרין, שמותר לבזות מי שעובר על הדת היהודית בענייני צניעות. A apresentadora disse que o rabino Amnon Yitzhak, que é um dos principais líderes sefarditas do momento, ensina que uma mulher não deveria dirigir um carro, mas andar, né, de ônibus. E se uma mulher entrar num ônibus, ela deve se sentar no fundo do ônibus, porque se ela se sentar na parte da frente do ônibus, qualquer homem tem o direito de insultá-la porque ela está desobedecendo às leis judaicas de modéstia. Entenderam? Então vejam só o que está na mente de um líder religioso de Israel. Certamente ele tem muito poder de influenciar. E afinal, o que ele está então ensinando? Primeiro, que a mulher não pode dirigir um carro, ou seja, ela não pode dirigir. 2, que a mulher, o lugar dela é na parte do fundo do ônibus, atrás dos homens. Ela não pode estar à frente. 3, que é uma falta de modéstia a mulher querer estar à frente, junto com os homens. 4, que qualquer homem pode insultar uma mulher que se colocar mais à frente. Você acha isso um absurdo? Então pensem agora nessa realidade pelas lentes de alguns segmentos cristãos tradicionais e observem se o recado não é mais ou menos o mesmo. Primeiro, uma mulher não pode estar na direção de uma igreja, ela não foi capacitada para isso. Ela é proibida de dirigir uma congregação. 2, a mulher deve se contentar em ficar apenas atrás dos homens, né, no fundo deste ônibus que eles chamam de igreja. 3, é muita pretensão das mulheres querer estar mais à frente, junto com os homens, né, dirigir um culto de domingo na igreja, por exemplo. Isso é uma falta de modéstia sem tamanho. 4, muitos homens, se entrarem em uma igreja e uma mulher estiver à frente, eles vão ofender essa mulher de alguma forma, talvez com os seus comentários, com o seu olhar de reprovação, com as suas expressões de desinteresse, de desprezo pelo que elas estão falando, e alguns nem mesmo entrariam neste ônibus, nesta igreja dirigida ou com uma mulher à frente. Vocês não acham isso um absurdo, não é mesmo? Mas nós sabemos que muitos homens religiosos, crentes, soberbos e prepotentes agem exatamente assim. Por exemplo, no caso do canal, se tiver uma mulher na capa do vídeo, eles, falando de religião, de coisas de Deus, eles nem abrem, porque eles são muito melhores do que as mulheres e eles não têm nada a aprender com uma mulher sobre questões espirituais. E se tiver uma oportunidade de falar sobre a mulher, que fez o vídeo, falar dessa mulher que se colocou à frente no ônibus, falar dessa mulher que não tem modéstia, que não sabe qual é o seu lugar, certamente eles vão insultar a mulher com seus comentários. Estes são os líderes religiosos e seus seguidores que estão falando de Jesus, ensinando o que Jesus jamais ensinou e agindo de um modo que Jesus jamais agiu. אז עזבו, שתלך ברגל. וזה טוב שהיא תעשה כמה שיותר פעילות גופנית. כי על פי הרב יוסי מזרחי, לנשים אין רשות להשמין. אם בעלה אלרגי לשומן, הוא לא אוהב, אז אין לה רשות להשמין. אין לה רשות.
היא חייבת להילחם ביצרים שלה, כי זה הורס את השלום בית. Nesse trecho, a apresentadora traz um ensinamento do rabino Yossi Mizrahi, que teria dito que se um homem gosta de uma mulher magra, a sua mulher não tem o direito de engordar. Você acha isso bizarro? Pois é, mas tem muitos maridos cristãos, inclusive pastores, como eu já citei alguns, que não dão às suas mulheres o direito de envelhecer e nem de engordar. Eles simplesmente as trocam por outras quando as suas mulheres já não estão mais atendendo aos seus padrões de exigência. Se você acha que eu estou exagerando, faça uma consulta no Google sobre pastores que se divorciaram de suas mulheres e observe a diferença entre a substituída e a substituta. בדרשה אחרת, טען הרב מזרחי בפני שומעיו, כי אישה לא בתולה אין לה יותר ערך. היא נחשבת למוצר פגום. הערך שלה ירד בחצי. למה? כמו שאתה קונה בקבוק קוקה קולה. אם לא פתחו, אתה משלם $2 לבקבוק. אם פתחו, אפילו 10 סנט זה לא שווה. מי יודע איזה טומאה יש בבקבוק הזה? ברגע שאישה נהפכה למוצר משומש, הערך שלה, לפי רצון השם, יורד פלאים. Cruel, não é mesmo? Segundo a apresentadora, quem disse essas coisas foi o mesmo rabino que falou sobre as mulheres gordas. Desta vez ele disse que uma mulher ela só tem valor se for virgem e compara a mulher com um objeto usado de baixíssimo valor caso ela não seja virgem. O fato é que a mulher ela viveu milhares de anos sendo tratada como um objeto, como uma coisa, e não como uma pessoa, como nós já falamos, inclusive, nos vídeos passados, sobre a lei romana e etc. Mas quando você pensa que o mundo evoluiu e passou a tratar a mulher como um ser humano igual ao homem, aí vem a religião e aponta numa direção contrária. É por isso que nós temos de olhar para Jesus e prestar muita atenção na sua mensagem e nos seus exemplos, pois nele nós temos a exata dimensão do amor de Deus, da justiça, da misericórdia e da igualdade. Agora vejam que bela mensagem essas mulheres prepararam para a conclusão deste vídeo. בת של מלך? תחשבי על זה רגע. איזה מין אבא יגיד דבר כזה על הבת שלו? אישה יקרה, אולי בעיני האל המעוות של ההלכה הרבנית החשוכה, הערך שלך יורד פלאים, אבל זאת לא הדרך שבה אלוהי ישראל רואה אותך. לעומת רבנים שרואים באישה לא בתולה כחסרת ערך, שימי לב כיצד ישוע המשיח נהג עם אישה שלא רק שלא הייתה בתולה, אלא שנתפסה נואפת. בבוקר השכם חזר לבית המקדש, וכל העם באו אליו. הוא ישב ולימד אותם. אז הביאו הסופרים והפרושים אישה שנתפסה בניאוף. העמידו אותה באמצע ואמרו לו, רבי, האישה הזאת נתפסה בניאוף בשעת מעשה. משה ציוונו בתורה לסקול נשים כאלה. ומה אתה אומר? זאת אמרו כדי לנסות אותו, שיהיה להם במה להאשימו. אולם ישוע התכופף ובאצבעו כתב על הארץ. כשהוסיפו לשאול אותו, זקף קומתו ואמר, מי מכם נקי מחטא שיהיה הוא ראשון להשליך עליה אבן? ושוב התכופף וכתב על הארץ. כשומעם זאת יצאו אחד אחד החל מהזקנים. הוא נותר לבדו והאישה עודנה במקומה. הזדקף ישוע ואמר לה, אישה, איפה הם? האם לא הרשיע אותך איש? השיבה ואמרה, אף לא אחד אדוני. אמר לה, גם אני אינני מרשיע אותך. לכי ואל תוסיפי לחטוא עוד. במקום לסקול אותה על חטאיה, שעל פי דיני התורה בהחלט היה העונש שלה, ישוע המשיח בחר להפגין את הפנים האמיתיות של אלוהים. סליחה, חסד, אהבה וחמלה. לחיות כאישה בצל ההלכה הרבנית שם אותך בדיסוננס נפשי ורוחני עמוק. את יכולה לנסות להתעלם בכוח מהחלקים שרומסים אותך, להכחיש שזה מה שהרבנים מלמדים, ולהעמיד פנים שזה לא מה שכתוב בתלמוד. אבל למה נגזר עלייך לחיות בשקר?
האמת משחררת. והאמת היא שאלוהים אוהב אותך, מכיר אותך, רוצה להתקרב אלייך, מקשיב לך ורואה אותך כשווה בין שווים. אל תתני לאל המעוות שיצרו הרבנים להסתיר לך את הבורא האמיתי שמחכה לך בזרועות פתוחות. Se você não entendeu, assista este vídeo mais algumas vezes, até que fique muito clara a mensagem que essas mulheres prepararam para nos mostrar que Deus vê as mulheres como igual entre iguais. E isso do ponto de vista espiritual, né? Não tem qualquer restrição sobre isso. É verdade que todos esses rabinos citados, bem como os líderes de alguns segmentos cristãos tradicionais, eles vão continuar negando a igualdade espiritual entre os homens e as mulheres. E eu acredito que todos estes líderes, eles realmente vão continuar defendendo as suas tradições e as suas conveniências do modo como sempre fizeram. Por isso, a nossa esperança está em você que assistiu este vídeo até o final e que foi tocado ou foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Se o seu coração foi alcançado, é sinal que uma mudança está para acontecer. Por volta do ano de 1955, uma jovem cristã ela foi enviada à Coreia do Sul como missionária. Essa jovem ela começou a visitar doentes nos hospitais de Seul e no hospital ela passou a visitar todos os dias um jovem budista de 19 anos de idade, que ele estava já condenado à morte porque ele tinha tuberculose e o hospital não tinha medicamentos para tuberculose. Então, apesar do jovem budista ele não estar interessado na mensagem daquela jovem cristã, ele aceitava as visitas porque ele gostava da companhia dela, E ele gostava de ouvir, E era a única visita que ele recebia, então ele acabava aceitando. Mas o que aconteceu? Esse jovem budista, de tanto ouvir aquela jovem falar sobre o Evangelho, ele começou a perceber também o amor de Jesus nas atitudes da jovem. E ele se converteu. E a jovem voltou, então, para os Estados Unidos, e quando ela chegou de volta à sua igreja, eles perguntaram a ela: e aí, quantas pessoas você conseguiu converter ao Evangelho? E ela disse, envergonhada, só uma pessoa. Mas vejam só, essa pessoa que foi impactada pela mensagem do Evangelho e pelo testemunho daquela jovem missionária foi David Po-Yang-Shu, que se tornou o líder da maior igreja evangélica do mundo, onde milhões de pessoas se converteram a Cristo. Entenderam? Talvez esta mensagem só alcance o seu coração, mas certamente já é o suficiente. Se você é mulher e foi alcançada pela mensagem deste vídeo, saiba que você é realmente uma filha do rei, uma pessoa especial e uma pessoa muito importante para Deus. E é exatamente por isso que você não deve permitir que nenhum homem, mesmo que seja o líder evangélico de maior projeção no mundo, nunca permita que alguém diga que o seu lugar é no fundo do ônibus. Que Deus abençoe a sua vida.